Oi, gente! Eu, professora Verônica e a Peti, convidamos vocês para mais um momento de aprendizado da língua portuguesa. Vem com a gente! Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender conjunções subordinativas. Antes da gente aprender conjunção subordinativa, é necessário que a gente entenda o que é conjunção. A conjunção é uma palavra invariável que une orações ou palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação de coordenação ou de subordinação entre elas. Então, nós temos as conjunções coordenativas, que conectam orações independentes, ou seja, elas apresentam um sentido completo, né? Em que uma não depende da outra para serem compreendidas. Então, nós temos aqui como exemplo, ó, correu muito, mas não conseguiu pegar o ônibus. Observe que nós temos aqui duas orações. Correu muito e não conseguiu pegar o ônibus. As duas estão sendo conectadas pelo mas. Mesmo usando o mas, né, que é a conjunção coordenativa, as duas orações apresentam o sentido completo. Correu muito e não conseguiu pegar o ônibus. Agora, quando a conjunção é subordinativa, ela conecta orações. Porém, essas orações são dependentes, porque elas apresentam uma dependência sintática, em que uma depende da outra para que elas sejam compreendidas. Então, nós temos aqui, ó, ele disse que irá viajar amanhã. Nós temos a oração ele disse e a oração que irá viajar amanhã. Porém, quando a gente separa, observem. Ele disse o que exatamente? Está incompleto, né? Precisa aí de um complemento. O mesmo vale também para esta oração. Então, esse conectivo aqui, ó, que é a conjunção subordinativa, ela conecta orações e orações que são dependentes porque apresentam aí uma dependência sintática. Tudo bem? Dentro dessas orações subordinativas, nós vamos perceber que nós temos as conjunções subordinativas adverbiais e as conjunções subordinativas integrantes. Qual é a diferença? As adverbiais, elas exprimem alguma circunstância e elas introduzem orações com funções adverbiais. Então, são conjunções que iniciam as orações subordinadas adverbiais. Já as integrantes não expressam circunstância alguma e elas introduzem orações também, porém são orações com funções substantivas. Então, essas conjunções integrantes, elas iniciam orações subordinadas substantivas. Somando todas elas, temos aí um total de 10 conjunções subordinativas. Tudo bem? Vamos ver primeiro, então, o grupo das adverbiais. Dentro desse grupo, nós temos aqui inicialmente, né, a conjunção subordinativa condicional. Essas conjunções, né, iniciam orações que apresentam uma condição ou uma hipótese. Então, temos várias. Temos se, caso, contanto que, salvo se, a menos que, a não ser que, desde que, dado que e várias outras. Então, observem como que essa conjunção, ela traz essa ideia, tá, de hipótese, de condição, junto a essas duas orações aqui. Então, quando a gente tem caso chova, não irei ao show, observem que caso chova, não irei ao show. Ou seja, tá trazendo uma ideia de condição, né? Tá trazendo uma ideia de hipótese. Eu não irei ao show caso chova. Então, se chover, não irei ao show. Então, esse caso, ele é uma oração, ele é uma conjunção subordinativa condicional, porque ele traz essa ideia de hipótese, ok? Aqui também vale para este exemplo, ó, a equipe viajará na primeira classe, contanto que haja um desconto. Há uma condição aí, pessoal. O contanto que traz essa ideia, né? A equipe até pode viajar na primeira classe, não tem problema nenhum, contanto que haja um desconto. Então, observem que esse contanto, ele traz também essa ideia de condição.
O mesmo, né, acontece também aqui, ó. Então, observem que tanto o caso como o contanto, ambos trazem essa condição. Temos aqui também as conjunções subordinativas causais. Elas introduzem orações que indicam causa, motivo ou razão do fato expresso na oração anterior. Então, nós temos, né, como exemplos, tá? São várias. Porque, como, pois que, porquanto, já que, visto que, desde que, uma vez que e várias outras. Então, nós temos aqui, ó, como estudaram todas as matérias, foram aprovados. Observem que esse como, muito cuidado com o como, tá? O como as pessoas acham que ele exerce a função de comparação o tempo todo. Não é bem assim, não. Observem que aqui esse como, ele está trazendo aí uma ideia de causa. Como estudaram todas as matérias, foram aprovados. Foram aprovados é a consequência. Mas qual é a causa? A causa é que eles estudaram todas as matérias. O como, ele está iniciando essa oração que indica causa, por isso que ele é uma conjunção subordinativa causal. Também temos como exemplo, a greve dos petroleiros não terminou porque não houve acordo com o sindicato. Observem que esse porquê, ele inicia a oração que traz a causa da greve não ter terminado. Por que a greve não terminou, né? Então, esse porquê, cuidado, tá? As pessoas também acham que é explicativo. Aqui não é explicativo, não. Porque aqui, no caso, esse porquê está conectado à oração que traz a ideia de causa, de motivo, ok? Então, observem que, por não haver acordo, a greve não terminou. Também temos como conjunções subordinativas as comparativas. Elas estabelecem uma relação de comparação, né, com o elemento expresso na oração anterior. Então, temos algumas. O como, agora sim, o como aqui, dentro dessa ideia de comparação, é que ele poderá fazer parte do grupo das conjunções comparativas. Então, nós temos o como, o que, o do que. Esse do que, ele aparece depois, né, de mais. Então, é mais do que, menos do que, maior do que, ok? Opa! Temos também a conjunção qual, depois de tal, aí nós temos o tal qual. Temos o quanto, né, que vem depois de tão, então é tão quanto ou tanto quanto, tá bom? Temos também o bem como, assim como, entre outras. Então, nós temos aí como exemplos: há mais fumantes nesta sala que em toda a empresa. Observem que há uma relação de comparação entre os fumantes que estão na sala e os fumantes da empresa inteira. Então, observem que, né, no caso, quando nós temos, né, esse conectivo, essa conjunção unindo essas duas orações, é porque ele está estabelecendo uma relação de comparação entre os fumantes da sala e os fumantes da empresa. No exemplo de baixo, observem, né, que aí nós temos o como, aí sim, ele está estabelecendo uma relação de comparação. Então, nós temos aí, né, a oração: a vida é como um rio. Observem que esse como, ele está estabelecendo uma relação de comparação entre vida e rio. Então, aqui sim, esse como fará parte do conjunto das conjunções subordinativas comparativas. Tudo bem? Temos também como conjunções subordinativas as conformativas. Elas expressam uma ideia de conformidade ou acordo em relação ao fato expresso na outra oração. Então, nós temos aqui o conforme, o como. De novo, como, sim, mas aqui agora ele está no valor de conforme. Tudo bem? Consoante, segundo e várias outras. Então, nós temos aqui, ó, todos procederam conforme o costume exigia. Diminui a mortalidade infantil no país, segundo revelam as últimas estatísticas. Então, observem que tanto o segundo como o conforme, eles trazem exatamente essa ideia de conformidade. Tudo bem? Temos também as consecutivas. As consecutivas, o nome já diz, né? Elas trazem uma ideia de consequência ou de efeito do fato expresso na oração anterior. Então, nós temos aí o que vem depois de tal, tanto, tão e tamanho, de modo que, de forma que, de sorte que, de maneira que e outras.
Então, nós temos aqui, ó, ela gritou tanto que ficou rouca. Observem que esse que, ele traz essa ideia de consequência, porque ele está unido à oração que traz essa ideia de consequência. Ela gritou tanto que ficou rouca. Então, aqui, ó, a causa é gritar. Só que ela gritou tanto, mas tanto, que a consequência foi ter ficado rouca. Tudo bem? Nós temos também a oração de baixo. A criança não sabia o que fazer com tantos brinquedos, de maneira que deu a metade para o seu amigo. Observem que esse de maneira que também traz essa ideia de consequência. Qual é a causa? A criança não sabia o que fazer com tantos brinquedos, não sabia mesmo. E qual é a consequência disso? Ela, né, por não saber o que fazer com tantos brinquedos, ela resolveu, ó, a consequência aqui, ó. Ela deu a metade para o seu amigo. Então, esse de maneira que também estabelece uma relação de efeito. Tudo bem? Temos também as concessivas. Prestem bem atenção nas concessivas, porque as pessoas confundem muito com as condicionais, tá? As concessivas iniciam orações que indicam uma autorização, uma permissão, uma concessão. Ou seja, elas exprimem um fato que contraria a ação principal, mas, mesmo assim, não é capaz de impedir essa ação. Então, nós temos embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, por mais que, nem que e várias outras. Então, nós temos as pesquisas sobre clonagem continuam, embora haja restrições éticas. Observem que esse embora, ele traz essa ideia de concessão. Como assim? Observem. Embora haja restrições éticas, as pesquisas sobre clonagem continuam. Ué, se tem restrições éticas, não deveriam existir pesquisas sobre clonagem, certo? Porém, mesmo havendo restrições éticas, as pesquisas sobre clonagem continuam. Então, observem que elas, né, trazem essa ideia concessiva, ou seja, exprimem um fato que não impede a ação. Então, o embora faz parte desse grupo. O mesmo vale para o exemplo de baixo. Ainda que chova, vou show. Então, observem que esse ainda que traz essa ideia, né, de uma permissão, de uma concessão que não impede a ação de ser realizada. Então, gente, ainda que chova, vou ao show. Então, não tem como você dizer que é condicional, porque mesmo que você tenha, né, essa ação aqui de chover, isso não vai impedir da ação de ir ao show seja realizada. Tudo bem? Temos também as finais e as temporais. As finais indicam uma finalidade, um efeito, um fim em relação ao fato expresso na outra oração. Então, nós temos o para quê, a fim de que, porquê. Esse porquê é no sentido de para quê, tá bom? O que, entre outras. Então, nós temos aí, para que viajássemos com segurança, os pneus do carro foram trocados. Observem que o para quê, pessoal, esse para quê, ele, né, traz a ideia de finalidade, de efeito. Então, os pneus do carro foram trocados. Mas qual foi a finalidade disso? Para que viajássemos com segurança. Então, esse para quê é para, né, trazer a ideia de finalidade. O mesmo vale para o exemplo de baixo. A professora revisou toda a matéria, a fim de que pudéssemos melhorar as nossas notas. Observem que esse a fim de que, ele também traz uma ideia de efeito, de finalidade, né? Porque nós temos a professora revisou toda a matéria, mas qual a finalidade? A fim de que pudéssemos melhorar as nossas notas. Então, esse a fim de que também faz parte do grupo das conjunções subordinativas finais. Temos também as temporais. As temporais, gente, elas também fazem parte, elas são bem interessantes, porque elas indicam o tempo ou o momento em que determinado fato aconteceu. Então, nós temos o quando, o enquanto, depois que, o logo que, assim que e várias outras. Então, nós temos, ó, como exemplos, o professor observava a turma enquanto aplicava a prova. Ou seja,
O professor observava a turma no momento em que ele aplica a prova, ok? O mesmo vale para o exemplo de baixo. A criança se assustou quando o pai chegou de repente em casa. Então, nós temos a criança se assustou e o pai chegou de repente em casa. A criança se assustou quando? No momento, né, em que o pai chegou de repente em casa. Então, observem que tanto o enquanto como o quando, ambos trazem essa ideia temporal. Tudo bem? Temos também as proporcionais, tá? Fechando esse grupo aí de conjunções subordinativas adverbiais. Então, as proporcionais, elas expressam uma proporção ou uma simultaneidade em relação a um outro fato. Então, nós temos a proporção que, a medida que, enquanto, quanto mais. Esse quanto mais, ele é bem interessante, porque observem que ele traz uma relação de quanto mais, reticências, mais. É dentro daquelas frases, você já deve ter visto, quanto mais eu corro, mais eu emagreço, né? O quanto mais eu estudo, mais eu fico inteligente, mais esperto. Então a gente observa que esse quanto mais ele traz uma relação aí de proporcionalidade junto ao outro mais. Também nós temos o quanto menos mais, ok? E várias outras. Então nós temos aí, gente, como exemplos. A ansiedade do palestrante aumentava à proporção que os convocados chegavam. Então, observem que a proporção Q traz essa ideia de simultaneidade de proporção, né? Porque a ansiedade do palestrante aumentava à proporção que os convocados chegavam. Então, cada vez que os convocados chegavam, a ansiedade do palestrante aumentava, ok? No exemplo de baixo, também nós temos essa ideia de proporção. Eles aprendem à medida que se esforçam. Então, observem que, né, eles aprendem dentro da proporção do esforço. Então, eles aprendem à medida que se esforçam. Tudo bem? Agora, como conjunção, nós também não podemos esquecer das conjunções subordinativas integrantes. Essas integrantes, a gente já entendeu que elas não trazem uma ideia de circunstância, né? E elas iniciam orações com valor de substantivo. Por isso que elas iniciam orações subordinadas substantivas. Então, nós temos aí como exemplos, né? O povo espera que haja desigualdade social e não se sabe se haverá aula. Observem, né, que esse que e esse se, eles, né, unem orações que não trazem uma ideia de circunstância. Mesmo assim, elas trazem uma ideia de dependência. Não podemos esquecer disso, porque estamos falando das conjunções subordinativas. Então, nós temos o povo espera que haja desigualdade social. Então, esse que está unindo essas duas orações. E na oração de baixo, nós temos não se sabe se haverá aula. Observem que não trazem uma ideia de circunstância, mas há ainda a ideia de dependência. Não se sabe o que exatamente? Precisa de complemento. E também nós temos haverá aula. Também precisa de complemento. Então, tanto que como se, eles são também conjunções subordinativas, porém que integram uma oração à outra. Tudo bem? É isso, gente. Espero que tenham gostado. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.